Bom dia, Ju. Bom dia, meninas do YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos começando mais uma devocional. Devocional de hoje vai falar sobre um princípio, colheita e semeadura. Que Deus possa falar com você, que você se sinta no dia de hoje fortalecida, encorajada, animada e creia que Deus está trabalhando em seu favor. A Bíblia diz que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então eu aprendo que existe uma recompensa para mim e para você que busca o Senhor, principalmente nos primeiros minutos da manhã, nós que entregamos a primícia ao Senhor. E eu quero começar a devocional hoje com a leitura do Salmo 126. Ele não está aqui como indicação de leitura no texto da devocional, mas ele faz tanto sentido, por isso que eu queria começar a leitura com ele. Salmo 126, a minha Bíblia é versão A Mensagem, então é uma linguagem muito fácil. Diz assim: um cântico de peregrinação. Um cântico de peregrinação. Parecia um sonho, bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos, sem acreditar, de tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles. Diziam: o Eterno foi maravilhoso conosco. Somos um povo feliz. E agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor, enviando chuva sobre a nossa vida, assolada pela seca. Assim, os que plantaram sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita. E os que saíram com o coração aflito voltarão para casa, sorrindo, com os braços cheios de bênção. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque nessa manhã nós temos o Senhor, o nosso Deus, o amado das nossas almas, o desejado entre as nações. A quem iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Obrigada, Senhor, porque no Senhor nós podemos estar plantando hoje, e esse plantio talvez pode ser construído à base de lágrimas. Mas, Senhor, a certeza da colheita, ela é tão grande sobre as nossas vidas, que nós queremos nos alegrar, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mulheres que se posicionaram a te buscar, mulheres que se posicionaram, Senhor, a lutar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Senhor, e eu tenho tanta certeza que esse plantio de oração, que esse plantio de leitura pela tua palavra, esse plantio, Senhor, de busca pela tua presença, ele não será em vão. A tua palavra diz que o Senhor é galardoador, o Senhor é recompensador daqueles que te buscam, Senhor. E nessa manhã nós queremos te agradecer e te pedir, Espírito Santo, toma o controle. Usa, Senhor, esses poucos minutos para falar conosco, para trazer direção, para trazer de resposta sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, toma o controle e conduz essa reunião. E nós já te agradecemos, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nós já nos alegramos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a devocional de hoje, gente, é baseada em Gálatas 6. O texto todinho é baseado em Gálatas 6. O título é Colheita e Semeadura. É um princípio bíblico. A Bíblia fala que aquilo que o homem plantar é certo, ele vai colher. E aí, o texto todo, como ele é baseado em Gálatas 6, faz muito sentido nós fazermos a leitura dele. Aqui na minha Bíblia, versão A Mensagem, o título é assim, ó: Nada a não ser a cruz.
Então, Gálatas 6 fala assim: amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restauram-no no perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Ajam com misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. Compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram. Desse modo, a lei de Cristo. Desse modo, a lei de Cristo. Se pensam que são bons demais para agir assim, são muito enganados. Cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu. Dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Vocês que já chegaram à maturidade, sejam generosas com aqueles que os instruíram, compartilhando com eles tudo o que de bom possuem e experimentam. Não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. E aí, se você tem o hábito de marcar a sua Bíblia, esse é o versículo principal, o 7 e o 8. Não se engane, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado da sua vida será frutos inúteis, mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito Santo faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita verdadeira, terá uma colheita de verdadeira vida e vida eterna. Portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo, teremos uma boa colheita. Se não nos desesperarmos, nem desistirmos. Marca esse versículo também. Não se canse de fazer o bem. No tempo certo, teremos uma boa colheita. Se não nos desesperarmos, nem desistir. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós, na comunidade de fé. E eu vou parar por aqui, no versículo 10, mas o capítulo 6 de Gálatas, ele vai até o versículo 18. E depois você pode finalizar essa leitura. E aí, no texto de hoje fala assim, junho, dia 24, semeadura e colheita. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Por isso, pois o que o homem semear, isso também colherá. A vida, ela é regida pela lei da semeadura e da colheita. Talvez você tenha semeado com lágrimas em anos passados, mas saiba que chegou o tempo de colher. Tudo que plantamos, seja no nosso trabalho, na nossa família ou em nossas amizades, retorna para nós. A colheita, ela é legítima para quem semeou, mesmo que tenham ocorrido fracassos e perdas. Não os encare como derrotas, mas como sementes de sabedoria e aprendizado. Deus nos ensina a ressignificar essas experiências, enxergando-as como parte do nosso crescimento. O semeador sempre tem direito à sua colheita. Se você semeou nos negócios, na sua casa, nos seus relacionamentos, ou até mesmo nas suas dores, saiba que Deus não se esqueceu das suas sementes. Por isso, não chame os fracassos de fracassos, chame-os de semeadura. Redefina cada um deles como uma oportunidade de sabedoria, como uma preparação para o que está por vir. A colheita não virá sem desafios, pois há inimigos que tentam roubar o que é seu, mas Deus nos garante que a colheita é nossa por direito. A promessa dele é que colheremos onde não plantamos e habitaremos em lugares que não construímos. Mesmo em situações em que pareça injusto,
Confie que o semeador fiel sempre terá a sua recompensa. Confie que o semeador fiel sempre terá a sua recompensa. E aí nós começamos essa devocional de hoje com a seguinte pergunta: você está satisfeita com a vida que você tem hoje? Você está satisfeita com a sua vida profissional, espiritual, física, familiar, profissional? A nossa vida de hoje, ela é resultado do nosso plantio de 10 anos atrás, 5 anos atrás, 15 anos atrás. Por exemplo, eu sou servidora aqui da Secretaria de Saúde há 16 anos atrás. Então, eu colho de uma recompensa de uma época da minha vida que eu fiquei 2 anos estudando. Então, a nossa colheita de hoje, ela é o resultado do nosso plantio de ontem. Então, você está satisfeita com aquilo que você tem colhido hoje? Sabe uma fase da nossa vida que a gente colhe muito? E eu percebo, meninas, eu trabalho em posto de saúde, tá? Aqui em Brasília, eu trabalho em posto de saúde, em UBS. E eu vejo muito que uma fase da colheita das pessoas, sabe qual é? Na velhice. É uma fase que as pessoas colhem muito. E aí, quando você vê, assim, um idoso na fila, pegando remédio, ou quando a gente vai fazer visita domiciliar, porque chegam para nós denúncias do Estatuto do Idoso, então nós temos que ir até a residência fazer a visita domiciliar, e você vê uma senhora em situação de abandono, que mora sozinha, num barraco, sem ventilação, onde o filho vai uma vez só ao dia e dá uma única refeição para ela é acamada, usa fralda, ele só vai na casa dela uma vez ao dia, dá o banho, troca a fralda, dá uma única alimentação e só volta no outro dia. E aí a gente pergunta, mas fulano, como assim? Por que que você vem na casa da sua mãe só uma vez ao dia? E aí ele fala, não, é porque eu trabalho. Nossa, mas porque você trabalha, não tem outra opção no dia para você vir, às vezes no início da manhã, no final da tarde? E aí ele conta, não, eu vou dizer a verdade para vocês. Essa foi a nossa experiência há um mês atrás. Eu vou dizer a verdade sobre vocês. A minha mãe, quando eu tinha 6 anos, nos abandonou, deixou a gente lá no Piauí com o meu pai, nos abandonou, veio para Brasília. Nós éramos 7 filhos e quem cuidou de nós foi o meu pai. Então, eu não tenho carinho de mãe por ela. Eu só estou vindo aqui ainda uma vez ao dia porque eu aceitei Jesus na minha vida. E lá na Bíblia fala de um princípio de honrar pai e mãe. Mas se eu não tivesse aceitado Jesus na minha vida, nem aqui eu viria essa única vez. Porque minha mãe, ela abandonou, eu não tenho carinho. Eu estou cuidando dela aqui, parece que é uma pessoa desconhecida para mim. Porque na época que eu mais precisei da minha mãe, ela nos abandonou. Éramos 7 filhos. Então, eu só estou cumprindo, ela ainda tem que agradecer. E ontem nós recebemos a notícia lá no posto de saúde que ela faleceu. Ela faleceu, ela já estava em fase terminal, já cheia de feridas, porque já usava fralda. E aí, assim, eu saio de visitas como essa, reflexiva, porque aqui no primeiro parágrafo fala assim, ó, tudo que plantamos retorna para nós. E pela minha experiência em posto de saúde, uma fase da vida de colheita é na velhice. Porque é uma época onde a pessoa já não tem mais o que oferecer. E o que ela plantou ao longo da vida dela de relacionamentos com filhos, com vizinhos, com familiares, é o que ela vai colher. Então, é uma reflexão para nós nessa manhã. E é um princípio que aquilo que a gente planta vai colher. No primeiro parágrafo fala assim, a colheita, ela é legítima para quem semeou. E se você falar assim, Eneida, eu olho para trás e eu já tive, assim, uns plantios que eu colhi tantas coisas ruins. Porque, gente, o plantio, ele é certo. E a colheita, ela pode ser duas. Ou uma colheita de recompensa,
ou uma colheita de consequência? Não está aqui no texto, mas eu estou acrescentando. A colheita ela pode ser duas: uma colheita de recompensa ou uma colheita de consequência. E aí no primeiro parágrafo fala assim: se você plantou e a colheita tem sido fracassos e perdas, mude essa palavra de fracassos e perdas e olha para ela na última frase como sementes de sabedoria e aprendizado. Sabe algo que eu aprendi no início da minha vida? Eu casei grávida, meninas. Eu casei grávida do meu filho Arthur. O Arthur vai fazer 18 anos. E como eu colhi consequências ruins de ter casado grávida. Gente, eu aprendi tanto, 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 tanto. Como a gente aprende com os nossos erros. Por quê? Na época eu não conhecia Jesus, aceitei Jesus logo ali no início. A semeadura é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. É verdade, Auri. E as consequências desse plantio de ter sexo antes do casamento, de não ter organizado para casar, ela foi muito grande. Tive que morar na casa da minha sogra nos primeiros 6 meses. Alugamos o nosso apartamento, eu comprava fralda e comprava geladeira, eu comprava berço e comprava televisão. Você começa a sua vida muito atropelada, ou seja, eu não plantei para ter um início de casamento tranquilo. Mas o que eu olhava para trás e pensava, nossa, como eu fracassei no início. E aí a devocional de hoje fala assim, olha, não chama de fracasso não, chama de sementes de sabedoria, porque hoje, com o meu filho Arthur, eu posso usar todo aquele meu aprendizado e ensinar para ele, meu filho, olha, hoje você namora, você tem 2 opções, cumprir princípios de obediência e viver um namoro de santidade, ou começar o seu relacionamento com pecados e com erros. E eu falo uma coisa para você, meu filho, as consequências, elas são pesadas. Então, aquilo que você olha para trás e acha que você fracassou, a bispa disse, traz aqui, não chama de fracasso não, chama de sabedoria e sementes de sabedoria e aprendizado. No segundo parágrafo fala assim, ó, Deus nos ensina a ressignificar as nossas experiências. E esses nossos erros, esses nossos fracassos, fazem parte do nosso crescimento. Principalmente, meninas, eu que trabalho nessa área financeira, como as consequências de um plantio ruim na área financeira, ele reverbera anos à frente. Se você entrou num ciclo de endividamento, que ele foi um processo, você colhe os primeiros 5 anos muito difícil. O seu nome fica sujo, você fica sem dinheiro, você se humilha demais quando você tem uma colheita de decisões erradas financeiras. E, infelizmente, a nossa colheita, ela respinga sobre os nossos filhos. Infelizmente, eu e você que somos mães, o resultado da nossa colheita, ele vai respingar sobre os nossos filhos. Se foi colheita de recompensa, os nossos filhos são beneficiados. Se foi colheita de consequências, os nossos filhos sofrem com essas consequências. Principalmente consequências financeiras. Só um pouquinho. E aí, na última linha do segundo parágrafo, fala assim, por isso, não chame os fracassos de fracassos, mas chame-os de semeadura. Você aprendeu um jeito errado de fazer as coisas. E a partir desse fracasso, ele vai ser uma semeadura para um tempo certo na minha vida e na sua vida. Então, se você olha para trás e você fala, Eneida, como eu fracassei no meu passado? Não chame ele de fracasso, chame ele de sementes de sabedoria, porque a partir do seu fracasso você pode ensinar os seus filhos e você pode ter atitude diferente. Sabe uma coisa que eu aprendo? Na área financeira, se você... A Ainoan colocou algumas consequências na área de saúde podem ser irreversíveis.
É verdade. Paulo Vieira, ele separa, no livro dele, O Poder da Ação, em 11 áreas a nossa vida. Mas, se pudéssemos resumir nas 4 principais áreas, a espiritual, a física, a emocional e a financeira, tem plantios hoje que você faz, que a colheita ela é tão certa, e como a Ainoan colocou, pode ser colheita que não dá mais para você reverter. Eneida, que pesado é. Existem colheitas que quando chegá-la, você não tem como mais o que fazer. Exemplo, na área da saúde. Eu aprendo com a minha mãe a não plantar o que ela veio plantando ao longo da vida dela todinha. Minha mãe hoje tem 72 anos, desses 72 anos, minha mãe fumou os 32 anos de vida, minha mãe foi fumante. E ela ainda é fumante. Um dos meus principais alvos de oração é: Deus, liberta minha mãe do vício do cigarro. Sabe por quê? As consequências é um plantio ruim na saúde. E eu sei que eu olho para o futuro da minha mãe e eu falo: Deus, se o Senhor não intervir, as consequências de mais de 30 anos fumando vão ser consequências severas. Então, a pergunta é: o que você tem plantado hoje na sua área da saúde? Na sua área financeira? Porque isso vai voltar. Aqui vai falando assim: olha, a colheita, ela virá. A colheita, ela virá. Porque aqui o semeador, ele tem direito à colheita. A promessa dele é que colheremos aonde não plantamos e habitaremos em lugares que não construímos. Mas Deus, ele é tão misericordioso, que aqueles anos atrás, onde os nossos plantios foram tão ruins, que foram plantios de erros e de falhas, Deus, ele tem misericórdia na hora da minha e da sua colheita. Ele tem misericórdia. E a colheita geracional, ela vem. E por um bom tempo, nós passamos na nossa igreja orando e profetizando que nós iríamos receber a colheita boa, produtiva dos nossos antepassados. Eneida, meu avô foi um homem tão rico, ele deixou tantas heranças, mas até hoje nós não conseguimos acessar a recompensa dessas heranças, está parada, está travada. E nós, por um bom tempo, nós oramos na nossa igreja, reivindicando as colheitas boas dos nossos antepassados. Então, nessa manhã, a nossa reflexão é: se eu não estou satisfeita com a minha colheita hoje, quais as atitudes, quais as decisões eu preciso tomar? Daqui a 10 anos, quando você chegar na sua velhice, qual é a colheita que você vai querer ter na sua velhice? Como eu, na área financeira, não tem como. Eu sempre vou levar para esse lado. Se você não começou a se organizar para a sua aposentadoria, para você chegar aos seus 70 anos, aos seus 75 anos, qual é o plantio que você tem hoje para a sua velhice? Você imagina como a sua velhice? Ai, Neida, eu imagino a minha velhice, eu já vou ter poupado, não vou depender dos meus filhos financeiramente, não vou precisar de um cuidador, porque hoje eu tenho feito atividade física, eu quero ter uma velhice com qualidade de vida. O que você tem plantado para os seus próximos 10 anos? A Sandra Helena está falando: estou fazendo exercício para não ficar travada no futuro. Paulo Vieira tem um princípio que eu gosto muito dele, muitas pessoas questionam, é o princípio da autorresponsabilidade. Eu sou autorresponsável pela minha vida. Autorresponsabilidade quer dizer, a minha colheita de hoje, ela é única, exclusiva, de responsabilidade minha. Então, para os seus próximos 10 anos, eu estou hoje com 41. Os meus próximos 10 anos é o quê? 51? Os meus próximos 20 anos, 61? Qual é, quando você olha para o seu futuro, o que você imagina colher no seu futuro? Para você colher no seu futuro, você precisa plantar hoje.
Eneida, não estou satisfeita com o meu casamento hoje. Está pesado. Mas o que você tem plantado no seu casamento? Discussão? Uma mulher rixosa? Amor? Carinho? Vai voltar. Se você tem hoje filhos como eu, deixa eu dizer uma coisa para você. O que você planta na vida deles vai voltar. E sabe quando começa a gente a colher? Na fase da adolescência, na fase dos 18 anos dele. O que você plantou? Você plantou amizade, relacionamento? Não adianta na fase da infância você não ter cultivado a amizade com o seu filho e depois, quando chegar na adolescência, você querer que ela abra o coração dela para você. Ela não vai abrir. Você não cultivou um relacionamento baseado na confiança. Não despreze os seus filhos porque eles estão na infância. Eles entendem tudo, eles veem tudo e eles sentem tudo. Então, ao chegar na sua casa, ao estar com eles, construa um relacionamento, construa uma confiança com os seus filhos, para quando chegar na fase da adolescência, dos 15, dos 16 anos, quando acontecer algo na escola, que você seja a primeira pessoa a ser procurada pela sua filha. A primeira pessoa a ser procurada pelo seu filho. Porque você cultivou, desde a infância, um relacionamento de confiança e de intimidade com os seus filhos. Porque no momento que ele mais precisar, ele não vai procurar a amiguinha da escola, a prima, a tia, vai procurar você, porque você construiu, é colheita. É colheita. Então, meninas, que nessa manhã a nossa reflexão seja essa. Ame o seu plantio. Eneida está sendo tão difícil plantar. Socorro colocou, minha filha já me procura e conta tudo o que acontece. Colheita da senhora. Ame o seu plantio, tenha prazer naquilo que você tem plantado e tenha alegria. Trabalhe em você a visão de futuro. Eneida, eu nem sei, quando eu ensino o princípio de poupar e investir, gente, a colheita, ela não é agora. Às vezes nós plantamos e já queremos colher. Fica tranquila. A colheita ela vai ser nos próximos anos. A colheita ela é de longo prazo. Quando eu trago o conceito de investimento para a pessoa fala assim, mas vamos investir pensando no seu futuro, na sua aposentadoria. E a pergunta é, eu nem sei se eu vou estar vivo, eu nem sei. Você vai estar viva. É certo que você vai estar viva. E que bom vai ser se você investiu a longo prazo para você ser beneficiado da colheita. O povo brasileiro é um povo que não tem paciência de esperar pela sua colheita. Ele planta e ele quer agora, hoje. Nós somos um povo imediatista. Mas nós aprendemos nessa manhã, em Gálatas 6, que aquilo que o homem plantar, é certo que ele vai colher. Que tenhamos cuidado hoje no nosso plantio. Planta em todas as áreas. A Bíblia fala, sabe o quê? Lance o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, ele vai voltar para você. Tenha sempre a certeza, o que você plantou vai voltar. E quando voltar, não é na mesma proporção que você plantou. A Bíblia fala que a colheita ela pode ser 10, 30, 60, 100 vezes mais. Então, que venhamos a plantar coisas boas, para que no tempo oportuno a colheita venha. Eneida, estou plantando, estou aqui feliz, Eneida, porque estou plantando e o meu plantio tem sido a base de alegria, ou o meu plantio tem sido a base de muita tristeza. Fique em paz, vai valer a pena. Vai valer a pena. Você que é mãe, e eu sei que o plantio na vida dos nossos filhos é uma luta diária. Fique em paz, vai valer a pena e vai voltar. E eu quero nessa manhã orar e agradecer a Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, obrigada. Obrigada porque nessa manhã o Senhor nos chama a atenção sobre o nosso plantio. Senhor, às vezes é tão difícil plantar, porque nós plantamos, Senhor, em ambientes que aquilo que nós temos recebido é o mal, é mentira,
é engano, porque a tua palavra diz que faça o bem, sem mesmo olhar para quem está fazendo o bem. Faça o bem como se fosse para mim. Senhor, e esse fazer o bem é um plantio, que às vezes nós não queremos plantar coisas boas, muito pelo contrário, nós queremos, Senhor, exercer a nossa vingança, nós queremos pagar o mal com o mal, mas nessa manhã, Senhor, nos fortaleça a plantar, mesmo em terrenos áridos, a plantar, Senhor, em casamentos, a plantar na vida de maridos, Senhor, que muitas têm feito, o resultado desse marido tem sido fazer chorar, tem sido trazer tristeza à família, mas nessa manhã, Senhor, fortalece essas mulheres para plantar amor nesses maridos. Senhor, fortalece essas mulheres e a mim também para plantar amor na vida dos nossos filhos. Pai, aqueles filhos que têm dado trabalho, e muitas das vezes a mãe tem pensado em desistir, em deixar de lado, a parar de investir. Senhor, nessa manhã, fortalece esse plantar sem se cansar de amor, de carinho, de atenção. Senhor, aquelas mulheres, Pai, que na sua família tem sido um desafio tão grande no relacionamento com a sogra, no relacionamento familiar com os cunhados, com as cunhadas, que muitas mulheres têm pensado em desistir de parar de plantar e de lutar por sua família. Senhor, fortalece, Senhor, essas mulheres. Pai, nos ajuda a ter visão de futuro, de entender que o plantio de hoje, a colheita não vai ser agora, vai ser nos anos vindouros. Senhor, aquelas pessoas que na área financeira hoje têm colhido sérias consequências de tempos lá atrás, ter feito compras ou emprestado dinheiro de uma vida desorganizada, desajustada financeiramente, de coisas erradas que fizeram, de escolhas erradas. Senhor, ajude, Senhor, para que nessa colheita agora elas possam ser fortalecidas e elas possam trazer um novo plantio, Senhor, um plantio assertivo, um plantio, Senhor, de poupar, um plantio, Senhor Jesus, de talvez trabalhar mais. Nos ajuda, Senhor, para ajustar a nossa área financeira. Muitas das vezes precisamos trabalhar mais, fechar, Senhor, as torneiras, parar de gastar, Senhor. Nos ajude nessa manhã, Senhor, a cuidar da nossa área, Senhor, física. Sabemos que é um desafio fazer atividade física diária, mas nos ajuda, Senhor, a sermos fortalecidas, porque nós queremos, Pai, ter qualidade de vida no futuro. Nós queremos cuidar do nosso corpo, porque esse corpo é templo do Espírito Santo. E nós queremos, Pai, viver a promessa que diz que nós iríamos ver os filhos dos nossos filhos. Nós queremos alcançar a geração dos nossos netos, dos nossos bisnetos, mas nós entendemos nessa manhã que isso só vai ser possível a começar daquilo que plantamos hoje. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o nosso futuro e ter uma visão de alegria, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer, mas começa no dia de hoje. E que nós possamos sair dessa manhã aqui, Senhor, reflexivas e dar o passo, Senhor, para termos uma colheita extraordinária. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Anota aí, o que você vai fazer para você mudar as suas colheitas? Eu vou encerrar a gravação, meninas do YouTube, que Deus abençoe vocês. Não saia dessa devocional, trazendo os passos que você e as atitudes que você vai ter para que a sua colheita ela seja diferente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.